Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam vocês todos muito bem-vindos ao nosso canal Crescer na Fé. Que bom poder reencontrá-los. É sempre muito gostoso a gente poder estar juntos para refletirmos as coisas de Deus. É este o propósito deste nosso canal. Se você ainda não é inscrito, por favor, não deixe de fazê-lo. Também acione o sininho para receber as nossas notificações. Se você gostar, não deixe de dar aí o seu positivo. E a gente pede que você divulgue este nosso canal, compartilhando com a sua rede de contatos e com todas as pessoas que você conhece, na sua família, na sua comunidade, de forma que mais pessoas possam conhecer a Deus, a palavra de Deus, a doutrina da Santa Igreja Católica, tá bom? Então, meus caros, hoje nós vamos dar continuidade aos estudos do Catecismo da Igreja Católica a partir do parágrafo número 203, tá bom? Então, fique conosco e curta esse nosso vídeo, porque ele vai trazer coisas muito importantes para a nossa fé, para o conhecimento das coisas de Deus, tá bom? Nós vamos então agora à nossa vinheta e já já nós retornamos. Fique conosco. Muito bem, meus amigos, estamos de volta e nós queremos então agora iniciar esta nossa atividade de hoje, nos colocando na presença do Senhor. Convido você a se unir a mim em oração, pedindo ao Senhor que derrame sobre todos nós a sua graça, o seu Espírito Santo, que o Senhor nos ajude, nos auxilie a compreendermos mais perfeitamente a sua doutrina e todo o seu plano de amor para todos nós. Então nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Graça vos damos, Deus Todo-Poderoso, por todos os benefícios que nos tens concedido. A vós que viveis e reinais pelos séculos dos séculos. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus queridos amigos, o Catecismo da Igreja Católica, nesta fase em que nós estamos falando sobre a pessoa de Deus. Muita coisa, claro, pode ser dita, porque Deus é infinito, são infinitas coisas que nós poderíamos tentar descobrir de Deus. Na nossa aula passada, nas aulas anteriores, a gente vinha conversando que Deus é infinito, que Deus é poderoso, que Deus é onisciente, Deus é onipresente e por aí vai. E que Deus se revela a cada um de nós, se revela ao seu povo, segundo a sua vontade. Nós, às vezes, tentamos correr atrás para descobrir mais sobre Deus, mas tudo o que nós podemos conhecer do Senhor é aquilo que Ele quis revelar e que Ele deixou revelar. E que o ápice, o ponto mais alto desta revelação se deu em Jesus Cristo, quando o Filho único de Deus se encarnou no seio virginal de Maria e, fazendo-se um de nós, nos salvou pela sua paixão, morte e ressurreição. Esta é a nossa fé cristã, esta é a nossa fé católica. Tudo mais brota deste grande mistério, não é? Mas hoje nós vamos falar que Deus continua se revelando e hoje vamos tratar de que Deus revela o seu nome. Vamos ler juntos o parágrafo número 203? Vamos lá, acompanhe comigo. A seu povo, Israel, Deus revelou-se, dando-lhe a conhecer o seu nome. O nome exprime a essência
a identidade da pessoa e o sentido de sua vida. Deus tem um nome. Ele não é uma força anônima. Desvendar o próprio nome é dar-se conhecer aos outros. É, de certo modo, entregar-se a si mesmo, tornando-se acessível, capaz de ser conhecido mais intimamente e de ser chamado pessoalmente. E o parágrafo número 204, na sequência, também vem nos trazer uma importante revelação. Vamos ler juntos novamente. Deus revelou-se progressivamente a seu povo e com diversos nomes, mas é a revelação do nome divino feita a Moisés na teofania da sarça ardente, pouco antes do êxodo e da aliança do Sinai, que se tornou a revelação fundamental para a antiga e a nova aliança. Muito bem, meus amigos. Vocês sabem, a gente já comentou isso no outro vídeo nosso, que na Sagrada Escritura o nome tem uma importância muito grande, porque o nome revela a missão que a pessoa tem, ou tão importante quanto revelar a missão, revela aquilo que a pessoa é. Então, por exemplo, nós sabemos que o nome Jesus significa Deus salva. É esta a missão que o Cristo teve e o fez, de fato, plenamente. Mas não só na Bíblia, nos dias de hoje nós também temos esta convicção de que o nome representa alguma coisa. O nome é importante, todos nós temos o nosso nome pessoal, o nosso nome de família. E quando nós nos apresentamos e conhecemos alguém, a primeira coisa que queremos saber é qual é o nome desta pessoa. Mas esse nome não significa tão somente uma palavra que nos permite ser identificado, mais do que isso. Um nome pode significar muita coisa. Um nome pode dizer que nós somos filhos de alguém, que nós somos pais de alguém. Um nome pode significar que nós temos uma origem, que nós temos, quem sabe, um projeto de vida, um sonho, um trabalho. Enfim, o nome pode nos designar para muitas coisas. E isso é muito importante. Então, quando nós perguntamos o nome de alguém e identificamos este alguém com um nome, esta pessoa deixou de ser um anônimo dentre tantos para se tornar alguém conhecido. O nome, muitas vezes, é um tesouro que a pessoa tem. Então, se ela tem um nome que foi construído com muito trabalho e com muita luta, por exemplo, em função da sua profissão, é um nome conhecido, esse nome tem grande valor. Outras tantas pessoas têm dificuldade com o seu nome, quem sabe porque este nome, como a gente fala na linguagem popular, o nome está sujo ou tem restrição cadastral. Olha, o meu grande tesouro é o meu nome, é o meu maior patrimônio é o meu nome. Não é isso que a gente ouve falar? Pois é. E sem falar naquelas outras pessoas que receberam nomes estranhos, nomes diferentes e que carregam um peso na vida inteira pelo nome que tem, não é? Aqui no nosso Brasil, infelizmente, muitas pessoas sofrem ou sofreram com isso, de ter um nome muito diferente. Procurem depois na internet, por curiosidade, para vocês verem quantos nomes estranhos nós encontramos. Talvez um dos mais famosos é o nome de uma pessoa, de um homem chamado 123 de Oliveira 4. Já ouviu falar nele? Pois é, isso não é um conto da carochinha, isso de fato aconteceu. E você? Você gosta do seu nome? Não é? Você tem orgulho do seu nome? Você tem um apelido? Você usa algum outro codinome para se identificar?
Pois bem, nós sabemos então que na Bíblia Deus se apresenta e conta para Moisés qual é o seu nome, como nós vimos nesse parágrafo 203. Foi no episódio da sarça ardente, quando Moisés estava pastoreando o rebanho de seu sogro e Deus o chamou ao monte para conversar com ele e dar a ele a missão de ir ao Egito libertar o seu povo que estava escravo. E lá então Deus se apresenta a Moisés. Moisés perguntou para ele: Senhor, qual é o seu nome? As pessoas vão me perguntar qual é o seu nome e eu não vou saber. Então Deus diz a Moisés: olha, se eles fizerem essa pergunta, você diga a eles que eu sou. Só isso, eu sou aquele que é. Deus é aquele que é. E vejam vocês uma coisa interessante. Quando Deus fala este eu sou, Deus que está fora da linha do tempo. Tempo é uma prerrogativa e uma limitação humana nossa. Nós estamos sujeitos ao tempo. Nós vivemos o ontem, o hoje e esperamos o amanhã. Mas Deus não, Deus é eterno. Ele tem todo o eterno antes e tem todo o eterno depois. Então, para Deus o tempo não existe. Então, quando Deus fala que eu sou, ele está aqui dando um sentido de que ele não só era como ele é e ele continuará sendo como um presente contínuo. A eternidade de Deus está presente no nome dele. Então, eu convido você a ler comigo agora este trecho ou este parágrafo do livro do Êxodo, não é? Que vai nos contar este encontro que Moisés teve com o Senhor. Acompanhe comigo no livro do Êxodo, capítulo 3. Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Madiã. Um dia em que conduzira o rebanho para além do deserto, chegou até a montanha de Deus, Horebe. O anjo do Senhor apareceu-lhe numa chama que saía do meio de uma sarça. Moisés olhava, a sarça ardia, mas não se consumia. Vou me aproximar, disse ele consigo, para contemplar esse extraordinário espetáculo e saber por que a sarça não se consome. Vendo o Senhor que ele se aproximava, para ver, chamou do meio da sarça: Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. E Deus: não se aproxime daqui. Tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar em que te encontras é uma terra santa. Eu sou, ajuntou ele, o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto e não ousava olhar para Deus. O Senhor disse: Eu vi a aflição de meu povo que está no Egito e ouvi os seus clamores por causa de seus opressores. Sim, eu conheço os seus sofrimentos e desci para livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir do Egito para uma terra fértil e espaçosa, uma terra que mana leite e mel, lá onde habitam os cananeus, os heteus, os amorreus, os farezeus, os heveus e os jebuseus. Agora, eis que os clamores dos israelitas chegaram até mim e vi a opressão que lhes fazem os egípcios. Vai, eu te envio ao faraó para tirar do Egito os israelitas, meu povo. Moisés disse a Deus: quem sou eu para ir ter com o faraó e tirar do Egito os israelitas? Eu estarei contigo, respondeu Deus. E eis aqui um sinal de que sou eu que te envio. Quando tiveres tirado o povo do Egito,
servireis a Deus sobre esta montanha. Moisés disse a Deus: quando eu for para junto dos israelitas e lhes disser que o Deus de seus pais me enviou a eles, que lhes responderei se me perguntares qual é o seu nome? Deus respondeu a Moisés: eu sou aquele que sou. E ajuntou: eis como responderás aos israelitas: aquele que se chama Eu Sou, envia-me junto de vós. Deus disse ainda a Moisés: assim falarás aos israelitas: é Javé, o Deus de nossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, quem me envia para junto de vós. Esse é o seu nome para sempre, e é assim que me chamarão de geração em geração. Palavra do Senhor, graças a Deus. Então, meus queridos amigos, desde então, na palavra de Deus, nas Sagradas Escrituras, desde o Antigo Testamento, nós vemos que este é o nome que Deus mostrou, revelou a Moisés, o Eu Sou. Mas na Sagrada Escritura, esse nome foi conhecido como Javé, não é? É o nome que Deus pronunciou e é o nome santo que Deus revelou para ele, para que chamasse Deus, a partir de então, com esse nome. É muito interessante a gente saber também que desde do terceiro antes de Cristo ao século I, nós tivemos a tradução da Bíblia hebraica para a Bíblia na língua grega. Então, desde então, a partir desta tradução, o nome de Deus foi traduzido para Senhor. Mas na origem, o nome Senhor era Javé, não é? Então, muitas versões bíblicas utilizam o nome Senhor, mas na origem, no original das Sagradas Escrituras, o nome utilizado é Javé. Existe também um nome chamado Jeová, que é um nome um nome híbrido, e por ser um nome híbrido, ele não é recomendado plenamente, porque é uma mistura de Javé com Adonai, ou seja, aquele que é com Senhor. Adonai significa Senhor. Então nós temos aí esses dois nomes que foram mesclados para dar a palavra Jeová. Embora muito utilizada, a gente já ouviu falar muito desta palavra Jeová como um nome de Deus, mas não é, na verdade, recomendada. É importante notar que Deus não especificou na sua palavra que existe apenas um nome para significar a sua pessoa, ou um nome exclusivo através do qual ele queria ser adorado ou queria ser chamado. Na verdade, quando nós lemos a Sagrada Escritura, nós vemos que Deus se apresenta em muitas circunstâncias com diversos nomes. Mais de 70 nomes nós encontramos nas Escrituras, nomes que significam coisas que Deus é, ou das coisas que Deus faz. Então, nós queremos conhecer um pouco mais desses nomes, porque para o judeu, o nome de Deus é um nome sacratíssimo. Eles sequer ousam pronunciar este nome, por isso falam em Senhor ao invés de Javé. E essa foi uma das coisas que obstaculizaram a aceitação do povo judeu com a pessoa de Jesus Cristo. Quando Jesus conversa com o Pai e o chama de Abba, que quer dizer papaizinho, os judeus não aceitavam porque achavam que isso era uma blasfêmia. Claro, Jesus podia fazê-lo e nos ensinou a fazer desta forma também.
Hoje nós sabemos que Deus é papaizinho, que Deus é amor, que Deus é rico em misericórdia, que Deus transborda de amor por toda a sua criação e especialmente nós que somos seus filhos. Mas os judeus não conseguiam, porque tinham muito enraizado em sua cultura e em sua fé que o nome de Deus não podia ser pronunciado. Quando lá no livro do Deuteronômio existia aquela lei de que não se devia pronunciar o nome de Deus em vão. Muito bem, vamos dar um passeio então na Sagrada Escritura e vamos conhecer alguns nomes de Deus com os quais Deus é conhecido ou com os quais Deus foi chamado, não é? Então, no livro de Ezequiel, por exemplo, nós encontramos um nome em hebraico como Yahweh Shammah, ou, na tradução, o Senhor que está presente. Isso lá no livro de Ezequiel, no capítulo 48. Gente, é um fato. Deus está presente porque Deus caminha conosco. Deus está sempre ao nosso lado, Deus está no nosso coração. Então nós podemos dizer sim, Yahweh Shammah, Deus está presente, Deus está comigo. Outro nome com o qual Deus é chamado é El Shaddai, ou Deus Todo-Poderoso. Nós vemos isso no livro do Gênesis, no capítulo 17. Deus Todo-Poderoso, Deus é grande, Deus é infinito, Deus é forte, Deus é criador. E de fato Ele tem todo esse poder, porque Ele é o nosso Senhor. E nós devemos a Ele toda a honra e toda a glória. Depois, outro nome para Deus, Yahweh Jireh, Deus proverá. Olha a confiança em Deus, os filhos de Deus confiam no Senhor e sabem que Ele vai cuidar de nós, Deus proverá. Olha que nome lindo para o Senhor. E por fim, ainda mais um nome, dentre outros tantos, viu gente? O nome Adonai, que quer dizer Senhor. Então, nós temos aí essa série de nomes com os quais Deus se identifica a nós e mostra com estes nomes aquilo que Ele é. Então, meus irmãos, meus amigos aqui do canal Crescer na Fé, hoje nós quisemos conhecer um pouco sobre o nome de Deus, a importância que o nome tem na vida das pessoas e que este nome também para Deus tem significado. Nós queremos com este nome nos aproximar mais do Senhor. Queremos adorá-lo mais, queremos viver mais plenamente a nossa comunhão com o Senhor a partir do momento que eu descubro qual é o nome que o Senhor tem. E eu então me prostro para adorá-lo, para bendizê-lo, para glorificá-lo. É o convite que faço a você, para que você procure descobrir, a partir da palavra de Deus, esses nomes. Eu vou deixar aqui na sequência, na parte de baixo do vídeo, um link com todos esses nomes para você depois consultar e ler o texto bíblico. Vai ser muito bacana, se você puder fazer, para você se enriquecer e perceber como é que Deus se manifesta a nós. Tá bom? Então era o que nós tínhamos para hoje. Nós queremos desejar a você muita paz, muita alegria em nome do Senhor e que Deus possa de fato fazer você perceber o quão importante Ele é na nossa vida. Ele é um Deus que caminha conosco. Tá joia? Nós queremos então nos despedir e esperamos reencontrá-los todos no nosso próximo vídeo. Fiquem todos vocês na paz do Senhor Jesus. Tchau, tchau.